Você já ouviu falar em meação de bens? Eu confesso que já ouvi, esqueci e fui dar um Google lá. Isso significa que quando um casal se separa, se divorcia, esse termo é bastante usado, principalmente se foram casados em comunhão total de bens. Vamos ao vivo com a Vanessinha Costa, que está do lado de um advogado, um especialista que vai explicar tudo direitinho para a gente como funciona essa tal de meação de bens. Até o nome é polêmico, né, ô Vanessinha? Diz aí, minha filha. Pois é, João, se você não ouviu falar em meação de bens, provavelmente é porque você não precisou, viu? A gente tem um dado alto até do IBGE que diz que no ano de 2022 houve mais de 420 mil divórcios aqui no Brasil. Isso considerando as pessoas que são casadas no civil e que não têm só união estável, então é um número alto. É possível que essas 420 mil casais aí, ex-casais, sabem o que é meação de bens, viu? E a gente veio conversar com um advogado, Dirceu Ismanioto, para explicar para a gente sobre isso, porque diz respeito à comunhão parcial, total ou separação total de bens. E existe aí um dizer que, por exemplo, quem não contribui financeiramente dentro de casa não entra na comunhão total. É um mito ou isso é verdade, Dirceu? Bom dia. Bom dia, Vanessa, a todos que estão nos assistindo de casa. Realmente é um tema que todos que são casados esperam nunca precisar disso, né? Mas esse mito de que quem não ajudou financeiramente na comunhão parcial de bens não terá direito à partilha do bens, ou seja, a sua parte dos 50%, isso é verdadeiramente um mito. Isso aí foi criado, esse direito de ter a meação, naquele tempo que as mulheres só exerciam os trabalhos domésticos. Então não era justo que o marido que fosse trabalhar na rua, fosse fazer a atividade financeira da casa, tivesse o divórcio e a mulher ficasse totalmente desamparada, né? Porque, querendo ou não, o trabalho doméstico é tão valioso quanto o trabalho profissional. Criação dos filhos, cuidar da casa. Então, isso é uma forma de garantir. Então, na comunhão parcial de bens, nos bens que foram adquiridos na constância do casamento, essa mulher ou esse homem que tiver o divórcio vai ter direito à partilha de 50% dos bens. Então, será feita toda a apuração do acervo patrimonial constituído por esse casal e será partilhado de forma igualitária. Sempre é 50-50? Sim, na comunhão parcial de bens, sim. Agora, as partes podem chegar a um acordo. Dizer, não, eu posso ficar com o carro e a casa, você fica com essa aplicação financeira. É de livre convencimento das partes chegar a esse consenso. Mas, se não tiver esse acordo, se for para a justiça, o juiz vai ser bem claro nisso. Ele vai dizer, olha, se não chegar a um acordo aqui, eu vou fazer a divisão meio a meio, manda vender tudo, fazer a alienação desses bens e o que for apurado de valor vai ser repartido, até porque é mais fácil fazer essa partilha, né, com dinheiro. E lembra para a gente qual é a situação sobre os bens anteriores ao casamento, como é que se divide? Pronto, os bens que foram adquiridos antes do casamento, o cônjuge que estiver se separando, ou seja, o divórcio, não vai ter direito. Apenas os frutos, por exemplo, ele tinha ou ela tinha um apartamento, esse apartamento era alugado, ela vai ter, ou ele vai ter direito à meação desses frutos, ou seja, dos aluguéis desse bem. Agora, tem um instrumento utilizado que é a subrogação. Nesses casos em que um cônjuge tinha uma casa antes do casamento, e aí vendeu essa casa para comprar um apartamento no mesmo valor, vamos dizer, de 500 mil, ele pode incluir na certidão do imóvel que foi uma compra subrogada, ou seja, os valores que foram utilizados para a compra desse bem eram de um bem anterior ao casamento. Então, se houver um divórcio, a outra parte não terá direito a essa meação. E a gente lembra que existe também a possibilidade da separação total de bens, que é uma condição diferente no direito e no próprio casamento, né? Neste caso, no divórcio. No caso da separação total de bens, existe a possibilidade de, por exemplo, eu me casei e aí comprei um apartamento junto ao marido, por exemplo, e os dois pagaram de forma igual. Ainda que seja separação total de bens, esse imóvel pode ser distribuído, dividido entre os dois? Sim, com certeza. Na separação total de bens, ao contrário da comunhão parcial, o esforço financeiro não é presumido. Você tem que realmente comprovar que você ajudou financeiramente na compra daquele imóvel. Então é interessante que quando for fazer que seja um financiamento bancário ou então na compra do imóvel mesmo,
que se inclua na matrícula o nome dos dois como compradores de fato daquele bem. Porque em caso, claro, ninguém pensa em divórcio, né, Vanessa? Ninguém quer passar por esse trauma. Mas a gente tem que saber que, por acaso, se ocorrer, tem que estar protegido. No Brasil, aqui na Paraíba, não é tão utilizada a separação total. Mas no resto do país, principalmente no Sul, já é um tema mais debatido, né? A gente até vê alguns memes circulando de que quem casa separação total de bens já está pensando no divórcio. E não é bem assim, a gente tem que ver o regime de bens adequado para cada estilo de casamento. Porque é importante também frisar que a gente pensa só nos bens que vão dividir, né, com o divórcio, mas também serão partilhados as dívidas. Então, se o seu marido, se a sua esposa, por acaso tiver dívidas grandes, uma empresa que faliu, que seja, há a chance de você também ser penalizado por aquilo, também ter que pagar. Então, é bom proteger o patrimônio, até pensando nos filhos futuros, tudo isso para que vocês não sofram e tenham uma vida conjugal mais tranquila. Ok, muito obrigada pelas informações. Então é isso, João. Se construiu no casamento e tem comunhão de bens, divide sim. Ainda que um dos integrantes desse casamento não trabalhe, não contribua financeiramente dentro de casa, e as dívidas também podem ser divididas. E então nossas dúvidas esclarecidas aqui com o advogado especialista em direito da família. E é claro, ninguém espera o divórcio. Mas caso aconteça, você está bem informado, procure se informar também com um advogado, um amigo seu que está passando por isso, passar essas dicas aí para ninguém ter dor de cabeça sem previsão, viu, João? Muito bem, Vanessinha. Ótimo assunto. Obrigado. Agradeço ao nosso especialista aqui agora.